Olá, gente, tudo bom? Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos aqui mais uma vez num bate-papo, aqui da minha igreja familiar, juntamente com você e da sua, para a gente abrir a Bíblia, os livros da religião divina e estudar, Tem aqui dois, Os Mortos Não Morrem, gosto demais, estou lendo ele, devorando na verdade. Tem ali Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós, para tirar a caixinha de pensamentos aqui na frente, que é um outro item que a gente usa bastante. Inclusive, eu estava pensando aqui, toda vez que a gente for estudar junto, eu vou tirar um pensamento e vou dedicar para todos vocês. Deixa eu ver qual é o pensamento que eu vou tirar no dia de hoje aqui. Diz o seguinte: todos esses pensamentos do irmão Paiva Neto, essa caixinha de pensamentos aqui, pensamentos e reflexões. Opa, o livro deu uma tombada aqui, vamos lá. Eu vou tirar um pensamento para vocês, para todo mundo pensar, refletir sobre ele, de modo que a gente tenha aí mais uma bússola a nos guiar. O mundo espiritual não é uma abstração. Muita gente na escola sabe daquele termo, o que não é concreto é abstrato. Então, se não é abstração, e o mundo espiritual, como o pai está falando, então se ele não é uma abstração, é algo concreto. Você está de acordo? Como essa mesa aqui, esse copinho aqui protegendo a garrafa, essa estátua aqui de bronze, esse livro concreto, ele é invisível. Olha, ele está dizendo que o mundo espiritual não é uma abstração. Se não é uma abstração, ele é concreto. Se é concreto, é real, aquilo que a gente pode tocar, sentir, perceber. Mas é invisível. Ele diz ainda, é invisível, mas existe. Gente, que coisa, hein? Como trabalhar então com essa força? Que força? Ela está distante da gente? Claro que não. Agora existe um mundo espiritual superior e um mundo espiritual inferior. De qual lado você quer permanecer? E é sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho no dia de hoje. Eu tenho aqui a Bíblia em mãos também, mas eu tenho aqui uma outra obra fantástica. A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, que trata justamente sobre a proteção que a gente deve ter, nutrir na nossa alma, para que a gente se afaste das armadilhas do mundo. Não são poucas, hein? São muitas. E muitas das vezes você pode estar dentro de uma mansão, toda a parafernália montada, rede de alta tensão para colocar um choque superpotente nos muros, ninguém consegue adentrar. Será? Não estou dizendo só do ponto de vista material, o bandido armado, ladrão, assaltante, mas aquele que quer assaltar a sua esperança, a sua alma, deixar você cabisbaixo, desanimado. É isso que você tem que se preocupar. Porque o dia que você precisar sair de casa e vai ter que sair, você vai se distrair e vai abaixar essa guarda espiritual. Até mesmo no momento em que sair no portão, olha, quando entrar com um carro dentro do portão, você vai perder aquela percepção, aquele reflexo, e alguém pode te abordar. É isso que você quer? Claro que não. Então a gente precisa fazer com que a trava da nossa porta espiritual para a entrada dos obsessores, das entidades negativas, se feche definitivamente. Como é que a gente faz isso? No último estudo a gente abriu aqui uma página do irmão Paiva Neto, onde ele trouxe a estratégia de Satanás. A gente trouxe aqui 2 versículos, e tem mais um que finaliza esse versículo, esse estudo, que é importante a gente refletir. É Jesus revelando a estratégia de Satanás. Sabe lá o que é isso, gente? Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus capítulo 12, versículos de 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem ou de uma mulher, passa por lugares áridos procurando descanso. Aí o irmão Paiva traz um comentário. Claro, esse espírito é atraído por lugares áridos, porque é uma alma desértica. Se fosse iluminada, encontraria paragens férteis, benditas
luminosas. Versículo 44. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando ele ou ela, porque o lobo invisível pode ser um homem ou uma mulher desencarnados e em situação espiritual precária, encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Prossigamos aqui, página 28 do livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Perceba que o autor colocou entre aspas, lobo invisível, para que a gente perceba de que ele é invisível dentro daquilo que a gente há pouco falou, desse pensamento do irmão Paiva Neto aqui, de que o mundo espiritual é concreto. Então esse lobo invisível é muito concreto, que a gente abre o olho com ele. Aí o irmão Paiva traz aqui um recado importante para todos nós. Jesus é um ensinamento diário, divino ensinamento. Ele quer nos alertar, pois deseja o nosso bem. O Mestre amado afasta de milhões e milhões pelo mundo o espírito obsessor, o lobo invisível, que por sua vez sai por aí arrependido, mas é um remorso falso. Vejam o que ocorre. Versículo 43 dessa passagem. A estratégia de Satanás. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. Você sabe, da mesma forma que existe degraus de ignorância, ou graus, né, como podemos explicar, né, aquele que é ignorante, ele acaba se tornando um escravo daquele que é mais ignorante, ou seja, desenvolve uma inteligência ainda maior no mal. Então ele acaba sendo joguete também. Então aquele que sai de uma situação, né, de obsessor e vai até aquela residência, aquela pessoa, aquela vida, e desgraça, arruína uma família, quando ele sai, até porque foi iniciado ali um processo de depuração espiritual, aquela família ou aquele ser, ele não quis mais aquela vida, mas as recaídas acontecem, por isso que a gente tem que estar em oração e vigilância o tempo todo, para que no momento dessa recaída, ou seja, a gente deixar o nosso lado moral ser novamente abalado, a gente não se tornar canal para espécies piores de espíritos, como esse aqui, ó. Ele sai, percebe o campo novamente aberto e traz uma turma nova, uma leva de espíritos piores do que ele. Porque até mesmo esse espírito acabou sendo até mesmo escravizado por esses piores. Não, a gente vai para lá junto com você. Não, você quer só uma mata para você? Não. A gente vai junto e vai aterrorizar aquilo lá. Você quer esse terror para a sua vida? É claro que não. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem ou daquela mulher torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, gente, o estudo prossegue aqui com o irmão Paiva, nesse livro que você precisa ter em mãos para estudar o quanto antes, de maneira a fechar a porta do seu coração, do seu pensamento, do seu sentimento para as artimanhas do mal. O mundo está aí de pernas para o ar, a gente precisa se defender. De que maneira a gente pode fazer isso? Senão orando o tempo todo e vigiando, ou seja, trabalhando para que a gente concretize a Nova Jerusalém, que está à disposição de todo mundo. É só quando chegar do outro lado. A gente precisa vivê-la hoje e construí-la cada dia mais na nossa vida. Tá bom? Gente, a Missão dos 70 e o Lobo Invisível, bem como essas outras 2 obras aqui do escritor Paiva Neto, você pode adquirir ligando no Clube Cultura de Paz, no 0310 07 940, ou acessando www.clubeculturadepaz.com.br, de maneira que você se fortaleça ao lado da família. Faça sempre a prece, curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like. É sempre importante que a gente tenha o bom costume. É tão normal hoje as pessoas andarem com o celular para lá e para cá, compartilhando à torta direita qualquer coisa. Há muita coisa importante que precisa e deve ser compartilhada, como os escritos do irmão Paiva Neto, as músicas legionárias, as campanhas diversas da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. Então incorpore isso toda vez que alguma coisa da religião divina sair, da LBV também,
compartilhe para o mundo saber. É muito importante que a gente espalhe essa notícia para os 4 cantos do planeta. Tá bom? A gente volta em breve, a gente vai trazendo aqui outros estudos, outros pensamentos, vamos conversar sobre ele também. Beleza? Grande abraço, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Até mais!